Um disco de freio original. E agora a gente vai começar a falar um pouco mais tecnicamente aqui sobre a coisa. Um disco de freio original tem a mesma durabilidade de um disco de freio com este retrabalho que a MQC faz? Depende se ele passou ou não pela CF Performance, né? Se ele passou pela CF e ele utilizar... O que eu tenho a ver? Não me mete no seu... Ô, Leônidas, não me arrume essas confusão, ô, Leônidas. Quando chega lá e eu vejo aquele adesivinho alto relevo assim, eu já sei do que se trata, cara. Então, assim, vamos falar de um Up TSI, que é um dos carros que mais empena um disco de freio. Por que será, né? Excesso de temperatura. É bonito ver vermelho aceso ali no final da reta, mas aquilo ali esfria. E quando ele esfria, nem sempre ele volta no mesmo estado que ele estava anteriormente. Vamos imaginar que você coloque um disco comum no Up lá. Cara, se ele usar de uma forma normal, cara, é um disco normal, é um carro normal, enfim. Ele precisa? Cara, teoricamente não. Agora, se ele usa de uma forma muito branda, o nosso disco tende a aumentar a vida útil. O pessoal vai zoar o i30. O nosso recorde lá é 86 mil km. Um i30 2.0. O i30 não anda. Mas eu já peguei i30 com o disco todo detonado. Então depende muito de como que a pessoa utiliza, né? E aí vem agora a grande pergunta. Depois desses 5 minutos de monólogo aqui. Os meus discos da MQC estavam com fissuras nos perfurados ali, estavam com microfissuras ali. Eu sei que é um tema que muito se fala, eu sei a resposta disso, tanto é que depois de ver isso, eu tô com meus discos novos, que rodaram 2.000 quilômetros. Eu estou agora com 5.000 quilômetros no Polo, então eu já rodei mais com os discos da MQC do que com os discos originais. Como que é esse negócio da trinca? Que o pessoal fala trinca. Fala trinca. Né? Tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Como é que é isso aí? E realmente, qual é a explicação disso aí? Porque o pessoal pergunta. Quem liga lá e fala, Renatão, digamos que eu não seja o ACF e eu não entenda de freio. Irmão, botei os discos aqui, rodei 3.000 quilômetros, agora eu tirei aqui. Tá trincado. Qual é a... Na realidade, assim, a pergunta é, disco perfurado trinca? Disco perfurado trinca. Disco original trinca. Disco eslotado trinca. Agora inventaram o semi-perfurado. Que é só o dimple, né? Desculpa, eu não vou, né? A gente não vai expor e falar, mas é assim, os furinhos são de mentirinha. Os furinhos são. Quando eu fui estudar, eu sempre vou buscar um respaldo, eu não tenho formação, então vou buscar quem tem, né? Ele falou, olha, Renato, você tem uma perda de atrito. Por quê? Porque onde tem um furinho aí, não tem atrito. Você tirou o material. Você sabe que no disco do Up a gente tem até a quantidade de material certa para você tirar. Tem a afiação da ferramenta, a afiação correta, tem uma série de coisas. Você vê, a gente tira 5,5 gramas de material de um disco desse. Mas aonde tem um furinho, não tem atrito. Aí eu falei, é claro que tem, poxa, a pastilha tá encostando. Ela não tá encostando. Tá encostando em todo o resto. Em todo o resto. Aonde mas onde tem um furo, ela não está não encostando. encosta. Não, mas como... Renato, pelo amor de Deus, aí você tá de brincadeira. A vantagem que o seu freio leva em relação a um que é semi-perfurado é que o seu dissipa calor. Agora, já o semi-perfurado não serve para nada. Por quê? Talvez você concorde ou discorde com o pensamento de um colega seu, engenheiro mecânico. Nesse caso, foi um outro engenheiro, não foi o Léo, foi outro. E a gente conversou bastante, engenheiro da Mercedes-Benz. E ele falou assim, por quê? Porque nesse disco semi-perfurado, não tem atrito onde tem um furinho de mentira. E também não dissipa calor. Então, se você fez X de furo, você piorou literalmente o seu freio em X%. A não ser que, como você diz, eu fiz um upgrade, o disco é muito maior, então ele compensou por ser maior. Mas se é para fazer um negócio desse, cara, deixa comum, deixa liso.
Sim. Que pelo menos ele vai ter 100% do atrito. Disco eslotado, você vê, eu tenho CNC lá que cospe disco eslotado, eu poderia fazer. Mas eu não... Uma que, cara, a gente tem que seguir um foco, né? Desde o começo é a mesma coisa. Se você pegar o mesmo desenho, a mesma coisa, sempre, eu nunca mudei nada. É isso aqui. É o foco, é os processos, tudo tá voltado para isso. Não faço eslotado. Poderia fazer? Poderia. Mas é assim, a gente vai do conceito de que em algum momento a temperatura ganha, em algum momento. Você fez lá os seus testes, né? Igual você mesmo disse. E eu poderia ser o primeiro a me esconder, né? Você poderia me chamar, falar, então depois eu falo com você. Não, eu te procurei. Sim. Ou não foi verdade? Sim. Eu te procurei. Se você for ver, quando eu... a maioria dos influenciadores que a gente fez, né? Com exemplo da Outsuper. A Outsuper, no caso, me procurou. O Gordo me procurou quando a gente começou. E a gente começou a trabalhar e já são 3 anos, né? Mas, teoricamente, o pessoal é conhecido pelos aceleros, né? Poderia fugir. Poderia, não, o pessoal da Outsuper, né? Corre, track day, pista, isso, aquilo. Tô dentro, né? Uma das últimas coisas que eu fiz aqui, cara, que eu analisei, pensei e falei, vamos fazer, foi pegar um disco, um upgrade, um Jetta, 400 e poucos cavalos, forjado e tudo. Tá. Nós pegamos o disco, que é um upgrade, era original, comum, não era eslotado, não era nada, era comum. E ele Mas não era do Jetta. Não, era já do era Mercedes, já era um Big Break. E ele tava todo fissurado, comum. As microfissuras, tudo espalhado. Aí eu olhei, analisei, a gente mediu o material. Falei, vou perfurar esse disco aí. E você vai melhorar o seu tempo lá. E a resistência vai dar certo. E aí ele foi para esse último evento lá no Paraná, agora eu não vou recordar o nome. Moeu. Melhorou o tempo que ele queria. E o disco tá lá perfeito ainda, cara. Era um disco que tinha sido estressado das piores formas que você possa imaginar. Então, é isso, cara. Agora, questão de microfissuras, pode ou não acontecer. Vai depender... O povo quer saber, Renato. O que você fez? Trinca o quanto você abusou para que... Porque assim, as microfissuras podem ocorrer porque existe uma refrigeração. A prova de que dá certo é a microfissura. Esquenta e esfria tão rápido que pode abrir microfissuras. Como acontece na Mercedes, nas Porsche. Esse dia eu cheguei filmando numa empresa, tinha uma 992. Eu falei, como eu gosto de... Já vou chegar filmando ao vivo. Abriu mãos livres lá e ó... Pum! Ó, galera, ó, chegando ao Porsche 992. Será que tá trincado? Pum! Cada microfissura, já vamos falar o que é trinca. Várias. Eu tinha 80 furos ali no disco da Porsche, tem muitos furos, você já viu? Todos com as microfissuras. E era uma Porsche nova, dessa da lanterninha sim. nova, dessas últimas. Ciclopes. Aí fui numa outra preparadora lá, aí um M6, será? Eu vou filmar. Cheguei, pum! As microfissuras, nesse caso dessa M6 já eram trincas, porque você via que não eram fissurinhas que estavam só do lado do furo, ela já começou a abrir, já começou a unir um furo no outro, os furinhos da borda já começou a sair para a borda. Então, existem microfissuras, existem rachaduras. Tenho que me preocupar com a microfissura? Você tem que fazer o que a Brembo fala e eu também falo. Se você faz um uso esportivo, porque se você não fizer, não vai abrir microfissura. Eu uso de uma forma assim, não vai abrir microfissura. Não vai acontecer. É para isso que eu reprogramei, e tal, e vou usar, e vou frear, e vou fazer o que eu quiser. Possivelmente vai acontecer. Teve um rapaz que a gente vendeu um Jetta, eu tenho muito poucos problemas, assim, de garantia. Cara, eu ligo muito pra quem tem alguma coisa pra falar. Eu já grudo nesse cara. E aí, vamos entender, vamos estudar, vamos ver o que é, qual que é a sua queixa. A queixa dele é o seguinte, que abriu microfissuras, abriu trinca, a trinca passou pro outro lado e essa hora é a hora que você faz o quê? Troca. Certo. Vamos entender. Cara, era uma pista. É aquele cara que todo final de semana tá procurando uma organizadora de track day. Tá? Pista. Toda hora. Stage tudo. Um áudio, um Jetta. Legal.
6 meses depois ele veio reclamar que, ó, pô, abriu e não sei o que lá. Falei, tá igual o outro que eu vendi. Ele reclamou que acabou a pastilha traseira da BMW 320. Que porcaria de pastilha que vocês me venderam, porque acabou. Fiz um traqueday e acabou. Engraçado que ele não foi lá reclamar no posto que acabou a Podium que ele colocou. Mas ele foi lá e reclamou da pastilha. Pergunta que eu fiz pra ele, irmão, você desligou o controle de estabilidade, de tração? Não. Ah, não. Você sabia que o controle de estabilidade atua freando a roda? Freando e freando muito. Enquanto mais você entrou assim, mais ele freou assado. E aí você vem reclamar. Eu falei, irmão, desculpa. Ó, vamos fazer o seguinte. 6 meses depois você tá reclamando, falando que a minha empresa escreve MQC Performance minúsculo. Ele escreveu no Camaro, na postagem do Camaro, escreveu MQC Performance. Não sei onde é que tá a performance. Aí eu chamei ele, falei, irmão, cara, tudo bem que você pagou com o Pix lá da empresa do seu pai, né? É assim, é sempre assim. Engraçado que quando a garantia lá, cara, quando tá no período de garantia, eu tenho qualquer problema, eu devolvo o dinheiro. Uhum. E engraçado, quando o cara quer o dinheiro de volta, ele sempre passa o Pix dele, né? Quando ele faz, é da empresa do pai, né? Agora, quando ele quer o estorno, pouquíssimas garantias eu tenho, velho. Eu conto nos dedos. Porque o cara, no mínimo, ele tem que ter noção do que ele tá fazendo, né? Uhum. Então, vamos lá. O cara sem noção. 6 meses, moendo. O que você queria, irmão? Você pagou R$1.000 e poucos aí num freio. O que você queria? Que durasse o resto da vida? Você vai trocar como você trocou pastilha. Você trocou pastilha pro uso que você faz, vai lá e coloca um jogo de disco novo. Quanto que você gastou de gasolina nesses 6 meses para fazer o que você fez? Agora você vem reclamar do disco de freio. Vamos fazer o seguinte. Faz um vídeo para mim, grava um vídeo. Olha, eu tô usando o freio da MQC, olha, tá vendo, ó? Abriu essas microfissuras aqui. 6 meses que eu tô fazendo. Olha aí o que eu tô fazendo. Sobe uns vídeos lá, você fritando lá, não. Passando aceso, assim, toda hora. Porque eu fui na Aldeia da Serra, muita gente lá da pista os nossos discos. Cara, todo mundo parando com o freio vermelho. Lâmpada. Ah, que legal. É bonito aceso vermelho, né? Só que tem um custo, meu amigo. O custo, você tá degradando o material. Assim como você tá acabando com a suspensão do seu carro, com o motor, você tá exigindo. É um uso esportivo, vai acabar. Sim. Faz um vídeo assim, eu te dou um big break. Eu tenho um pinça Brembo lá, eu te dou um big break lá de R$20.000 se você fizer um vídeo falando que com esse uso que você fez, durou 6 meses. Porque esse uso que você fez, meu amigo, ainda te considera um bom piloto, porque era pra você estar acabado antes. Então, vai acontecer? Cara, depende do uso que... Cara, eu uso uma X6, 400 pocotozinho lá, você já viu, blindada. Cara, aquele carro pesa 3.000 e tal. Eu já abusei eu já fadiguei o meu freio. Mas até hoje eu não trinquei. Faz quase 3 anos, eu já usei de uma forma... E ele é liso original, né? Ele não é... É liso original. É liso original. Já a ZM Sport já vem com o disco perfurado. Por quê? A pergunta, por que vem com o disco perfurado? Teve um rapaz que hoje é meu amigo e trabalha com discos lotados. Eu falei, irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Para de ficar falando que disco trinca, o seu trinca, o meu trinca. Depende do uso de quem tá fazendo, cara. Para de falar, por quê? Senão o cara vai te achar um idiota, velho. Porque ele vai falar, então quer dizer que eu tenho um M3 e não posso pular Interlagos. Né? Ele fez um vídeo mostrando um Subaru ST e tá vendo? Ó, original de fábrica e trincou. Então quem errou foi a Subaru ou a Brembo? Então, é isso, velho. Tem que... Pode trincar? Pode. Original? Pode. Eu já peguei vários discos originais. Brembo. Original Brembo. Desmontei Brembo. Brembão. Todo... todo cheio de microfissura. Todo cheio de microfissura. A Brembo errou? Não, a Brembo falou, cara, dependendo do uso que você faz, você é responsável pelo uso que você faz. Você que tem que observar. Entendeu? Então, faço um uso esportivo. Cara, não pode durar uma semana, 2, 3. Agora, dependendo do uso que você faz 6 meses, 1 ano. Eu tenho clientes... com 3 anos eu ia fechar a empresa, ô Ricardo. Com 3 anos eu ia fechar. Sem sombra de dúvida. Eu ia fechar porque os rachadores muito absurdos são poucos, cara. O cara que rompe todas as barreiras, isso tem um limite. Tem um limite. Se você ficar excedendo o limite toda hora, você vai degradar o... E com 3 anos, velho, eu não tinha recompra. E aí eu ligava pros clientes, fulano, não, Renato... Cara, top o disco. O cara já... você não roda muito. Não, já rodei 60.000 km, já fiz 3 trocas de pastilha. Eu falei, não é possível. É por isso que eu te falei do cara da Fremax. Por que o fabricante não faz?
O fabricante não faz, porque a maioria do uso das pessoas é muito sociável, cara. É um uso normal de trânsito, ninguém fica acelerando. É um uso normal. Aí você potencializa, você aumenta a vida útil do disco. Isso não é interessante para um fabricante. Outra coisa que não é interessante para o fabricante, não fugindo do assunto, é o processo. O processo é muito caro, velho. O processo é caro. O fabricante pega um disco que para ele ia acabar rapidinho. Na segunda troca de pastilha, troca o disco. Um disco de 22 milímetros, hoje eles falam que com 20,50 você tem que trocar. Cara, 1,5 milímetros, 0,75 por de cada lado. lado. Cara, isso é o quê? Isso é nada, mas é a espessura mínima. É o que o fabricante diz. Então ele fica trocando, ele fica repondo por empenamento, porque acabou mesmo, enfim. E aí você imagina, o fabricante lá, a Fremax, pega lá, eles têm dezenas dos mais tops e modernos do mundo. Para ele pegar um disco e pôr lá e programar a máquina faz, só que existe perda. Para eles até que não seria tanto problema. Errou, estourou uma ferramenta, quebrou uma ferramenta, pega o disco, joga lá na caldeira e derrete de novo. Agora e para mim? Sim. Eu tenho perdas lá perto de zero, assim, cara. Verdade. A gente cuida muito para não perder, porque o disco custa muito caro, né? Mas é isso. De microfissuras é isso, velho.